Olá, eu sou Nayara e meu grupo é composto por mim, pelo Gabriel e pela Maria Eduarda. Nós vamos apresentar o artigo intitulado A Reserva Legal que Queremos para a Mata Atlântica, com enfoque no aspecto ecológico, dos autores Simone Bazarian, José Marcelo Torezan, Ricardo Ribeiro Rodrigues e Robin Chasdon. Com relação à definição de reserva legal, a Lei 12.651 de 2012 institui que a função da reserva legal é assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, assim como abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa. Além disso, institui que a reserva legal é uma área dentro de uma propriedade rural. Então, historicamente, a necessidade de proteger as áreas dentro das propriedades rurais surgiu em 1920 com a criação de um anteprojeto que daria origem ao primeiro Código Florestal brasileiro. Sendo assim, com a Lei 6.938 de 1981, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, as florestas elas passaram a ser protegidas por lei e, em 2012, essa lei foi atualizada e foi mantida, então, a função de regularizar o uso das terras privadas. De acordo com essa mesma lei, o bioma Mata Atlântica deve manter 20% da área na propriedade, sendo que esse espaço ele pode ser de vegetação nativa ou de área em recuperação. As APPs e a reserva legal elas têm funções diferentes, sendo que nas APPs as funções principais é a conservação dos recursos hídricos, da biodiversidade das comunidades ribeirinhas, e na reserva legal é a conservação de outras frações da biodiversidade, como a flora e a fauna. No artigo, os autores trazem a importância de integrar as APPs e a reserva legal, pois elas têm funções diferentes e podem englobar uma maior conservação dos recursos, além de poder promover o retorno econômico para o proprietário em função da presença da reserva legal na propriedade. Os fragmentos florestais encontrados em propriedades rurais e nas unidades de conservação pública possuem algumas diferenças, sendo que nessa última a área é muito mais extensa que pode fazer com que abrigue mais espécies. Quanto à integração dessas duas áreas, há também a manutenção do estoque populacional e o fluxo higiênico das espécies. E a Lei nº 11.428 de 2006, conhecida como a Lei da Mata Atlântica, ela serve para assegurar a conservação dessas áreas, permitindo o manejo em algumas áreas específicas nessas localidades. Outra importância da reserva legal é quanto aos serviços ecossistêmicos e pode citar a proteção dos mananciais, proteção da biodiversidade, regulação do clima e a proteção contra os desastres ambientais. Bom, então áreas com menos que 30% de vegetação nativa pode ser alvo de restauração e quando elas estão associadas à mata ciliar, elas podem reduzir o efeito de borda. Além disso, então, a permanência das reservas legais nas propriedades rurais, elas podem trazer alguns benefícios para o proprietário, como, por exemplo, a presença de espécies polinizadoras, a possibilidade de cultivo de plantas ornamentais e áreas que podem ser utilizadas para o ecoturismo, trazendo um retorno econômico também ao proprietário. Aqui trouxemos um quadro que os autores colocam no artigo, que resume tudo o que foi falado até então. Compensação da reserva legal. Então, para fazer a compensação, o proprietário de uma área rural, quando ele não atinge as exigências da Lei da Proteção da Vegetação Nativa, ele tem algumas opções para fazer a recuperação da reserva legal, sendo elas recuperar as áreas dentro da própria propriedade, dentro das regras previstas pela lei e de preferência de áreas agrícolas de baixa aptidão e alocá-las como áreas de reserva legal. Ou ele pode compensar com vegetação nativa excedente de outra propriedade rural do mesmo bioma, sendo que essa relação entre essas duas áreas pode ser pela compra do território, ou por um contrato de servidão florestal, ou ainda por uma compra de cota de reserva ambiental, o CRA, que é emitida por propriedades rurais com excedente de reserva legal. Ou, como outra opção, ele pode compensar o déficit de reserva legal adquirindo áreas no interior de unidades de conservação que são de domínio público. É preferível que os serviços ecossistemas retornem para a mesma região. Considerando uma mesma bacia hidrográfica ou a mesma paisagem, a melhor coisa é adotar a bacia hidrográfica porque ela é uma delimitação territorial
criada pela própria natureza, e que nós utilizamos para garantir uma gestão adequada, tendo diretrizes e políticas específicas para a bacia. Então é preferível que os serviços ecossistêmicos da reserva legal retornem para essa mesma bacia ou para a mesma paisagem. Mas a lei ela permite compensar em qualquer propriedade que esteja dentro do mesmo bioma. Hipoteticamente, ela pode ser compensada a distâncias de até 4.000 km², que é uma distância entre o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte. E ambos estados apresentam o mesmo bioma, a Mata Atlântica. Então, um proprietário rural do Rio Grande do Sul, por exemplo, que precisa compensar a reserva legal, pode comprar uma área lá no Rio Grande do Norte e a partir dela fazer a compensação ambiental. Papel social da reserva legal. Primeiro vamos definir os meios ambientais, são eles: os rios, as águas subterrâneas, as florestas, a biodiversidade, o ar, o conhecimento produzido pela humanidade, animais, a beleza das paisagens e outros bens são essenciais para a nossa vida. O bem ambiental é de uso comum do povo e que todos têm direito de usar. Isso nos leva à justiça e à injustiça ambiental. É de suma importância identificar e avaliar as diferentes escalas das consequências que são geradas pelo impacto negativo da compensação da reserva legal vir a ser em outra região. Busca-se uma justiça ambiental para a região que foi afetada. Já a injustiça ambiental trata de políticas ambientais e práticas que afetam de modo desigual os indivíduos ambientais, gerando maior carga de custos ambientais. Isso são práticas perniciosas, pois os grandes donos de terra eles buscam elevar os preços de suas áreas sem cobertura vegetal, buscando expandir fronteiras agrícolas, enquanto proprietários de terra de alto valor onde há uso humano buscam compensar as reservas legais que devem em locais onde o preço da terra é mais barato. Assim, esses locais acabam sendo prejudicados duas vezes mais, uma pela perda do ecossistema, perda da biodiversidade, e outra pelos resíduos e agressões deixados pela atividade agrícola. Modalidades de uso da reserva legal. Quais são permitidos? A exploração sem fins comercial e a exploração com finalidade comercial. A exploração sem fim comercial deve ser feita para o consumo próprio familiar ou da propriedade rural. Essa atividade ela pode ser feita em remanescentes em qualquer estágio sucessional. Já a exploração com finalidade comercial só pode ser realizada com base em um plano de manejo que foi autorizado por um órgão ambiental em remanescentes de vegetação secundária ou estágio inicial ou médio de sucessão. Essas sucessões definidas de acordo com as resoluções do CONAMA. Para a modalidade comercial existem algumas permissões. Não pode haver a descaracterização da cobertura vegetal e não pode haver o prejuízo para a conservação das espécies nativas. Deve ser assegurada a diversidade de espécies nativas e ainda deve ser feito eventual manejo de espécies exóticas de forma a favorecer a regeneração de espécies nativas. O desafio de recompor a reserva legal degradada. Diante da enorme quantidade de áreas degradadas encontradas no território brasileiro, foi criado o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa para atender a demanda da restauração no país, assim como expandir e fortalecer as políticas públicas, incentivos financeiros, mercados privados, práticas agrícolas e outras medidas. A recomposição da vegetação nativa pode incrementar a biodiversidade, aumentar o estoque de carbono e reestabelecer outros serviços ecossistêmicos, como a conservação de recursos hídricos, onde havia anteriormente áreas agrícolas degradadas. Um dos maiores limitantes para alcançar os padrões da restauração de uma escala nacional é o custo financeiro. Entre as alternativas consideradas para viabilizar o cumprimento das metas de restauração em larga escala está a adoção de metodologias que reduzam o custo da implementação da restauração, como a condução da regeneração natural. Outra opção são modelos de recuperação combinada com aproveitamento econômico, que possam gerar renda para o produtor rural por meio da obtenção e comercialização de produtos madeireiros e não madeireiros. Um dos fatores limitantes para a restauração da vegetação, priorizando espécies nativas para a exploração econômica, é a carência de conhecimento técnico e científico sobre a silvicultura e espécies nativas. Outro ponto sensível que ainda demanda pesquisa e desenvolvimento é o corte e retirada da madeira da floresta, com minimização dos danos estruturais. O uso de espécies exóticas em áreas protegidas é restrito e deve ser cauteloso, necessitando manejo constante, pois pode afetar a funcionalidade ecológica do plantio e gerar problemas jurídicos para a propriedade, caso áreas vizinhas sejam invadidas.
Tendo em vista que grande parte dos fragmentos florestais da Mata Atlântica está localizada em pequenas propriedades rurais, a utilização de sistemas agroflorestais como corredores ecológicos surge como uma alternativa interessante. Quando um sistema agroflorestal pode ser considerado reserva legal? A escolha do modelo de sistema agroflorestal a ser utilizado na recuperação da reserva legal deve ser criteriosa e bem planejada, de modo que o sistema reproduza dinâmicas similares às vegetações naturais e permita a regeneração natural com o decorrer do tempo. Para as pequenas propriedades ou posse rural familiar, poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas cultivadas em sistemas intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região em sistemas agroflorestais com reserva legal, como reserva legal. Do ponto de vista ecológico, esse é um incentivo de manter o elemento arbóreo no sistema produtivo familiar, já que estão isentos de recompor a reserva legal. Do ponto de vista social, geralmente os quintais e pomares concentram boa parte da agrobiodiversidade presente em um território. Indicadores e parâmetros mínimos para avaliação de serviços ecossistêmicos e conservação da biodiversidade associados à restauração de reserva legal. Os métodos de recomposição de vegetação nativa com finalidade econômica, incluindo os sistemas agroflorestais, ainda constituem uma metodologia alternativa bastante promissora e recente para a recomposição da reserva legal. Necessitam serem desenvolvidos praticamente todos os biomas brasileiros. Os parâmetros ecológicos mínimos desses modelos ainda não foram consensurados com todos os envolvidos e apenas a comunidade praticante da restauração tem discutido isso, embora esteja clara a necessidade de estabelecer condições mínimas e restrições para cada modelo de recuperação da reserva legal, visando assegurar a provisão de serviços ecossistêmicos.